A paz do Senhor Jesus a todos os que gostam, que amam a palavra de Deus. Falar com Deus é muito importante. Conversar com Deus. Você já conversou com Deus hoje? Conversou? Como é que você conversa com Deus? Joelhos dobrados. Você conversa com Deus pedindo perdão pelos seus pecados. Agradece. Como Deus se agrada. Você quer fazer Deus sorrir quando você está conversando com Ele e reconhecendo os seus pecados. Somos pecadores, miseráveis. Não merecemos nada de Deus. Porque todos os dias nós aborrecemos a Deus. Quando somos ingratos, quando reclamamos, murmurar é reclamar. Reclama do calor, reclama do sol quente, reclama da roupa. Tem pessoas que reclamam de tudo, né? Reclama da casa, reclama do trabalho, reclama do salário que está recebendo, reclama de tudo. E Deus não se agrada. A Bíblia diz que em tudo dai graça, agradecimento. Então fala com Deus. Até no momento de escassez as pessoas reclamam. Quando o problema vem, as pessoas reclamam. As pessoas reclamam. Não suportam. E muitas das vezes um problema, quando ele chega na nossa casa, é um aprendizado. Deus nos treina com os problemas, com as dificuldades. Porque é nos problemas que você valoriza aquilo que você está usando. Por exemplo, pessoas que nunca passou necessidade. Aí vem a prova, vem a dificuldade. E a pessoa começa a suportar aquilo. Tem pessoas que não suportam. Mas Deus está nos preparando no momento bom e no momento ruim. Não adianta você dizer que está com Deus e não abre quando está tudo bem. E quando vem a prova? Quando vem a doença? Quando vem o desemprego? Será que está tudo bem? Tem pessoas que dizem, vou chutar o balde, ser evangélico não dá para mim. Pensava que eu entrando na igreja ia ficar rico, as coisas iam melhorar para mim, eu não ia ter perseguição, eu não ia ter luta, ia ser mil maravilhas, né? Como diz, né? Eu ia ficar na rede, bebendo água de coco e pedindo suco de laranja. Evangelho é luta. Evangelho é uma guerra. Não, é uma guerra travada. Uma disputa, uma competição. O Espírito Santo está aqui na terra e os demônios também. O Espírito Santo tentando convencer você que você precisa largar o pecado. E o espírito do erro, que é os anjos decaídos, insistindo em você e permanecer no erro. Porque se você permanecer no erro, você não tem direito à salvação. O Espírito Santo todo dia, está tentando convencer, batendo, sabe onde? No seu coração, na sua mente, no seu entendimento, para você entender o plano de Deus. Hoje eu quero falar sobre uma parábola que Jesus ele explicou para os ouvintes. Jesus, aonde ele parava para pregar a palavra ou semear, Deus trazia grandes multidões. Não pensa você que as pessoas iam atrás de Jesus porque ele era bonito? Não. As pessoas iam e paravam para ouvir a palavra de Deus porque tem sede, estava com sede, não de pão,
não do alimento, mas da palavra. E Jesus aqui, em São Mateus capítulo 13, versículo 24, Jesus diz assim: e propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, ou foram embora. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhem primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os colhem escândalo e que comete iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol do reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos lá? Jesus, ele, como mestre, como professor, Jesus ele usava vários métodos para alcançar os ouvintes da palavra. Jesus usava muito a natureza. Jesus usava o vento. Jesus fazia a parábola da rede, o peixe. Jesus fazia muita... parábola é uma comparação, é uma ilustração, é uma história. Jesus fazia uma alegoria usando a natureza, o mar, usando coisas, mineral. Jesus sempre gostava de pregar, explicando, ensinando. E nessa parábola, Jesus, ele pega uma história de um dono de um campo. Aquele homem que produzia trigo. Certamente ele comercializava, vendia. E tinha muitos empregados. E nesse campo plantava-se trigos. Aquele homem era produtor de trigo. Na parábola, essa é uma história. E tinha muitos empregados. E no decorrer do tempo, apareceu joio. E os empregados ficaram assustados. Será que trabalhamos mal? O que fizemos de errado para nascer joio? E foram conversar com seu patrão.
E eles queriam fazer esse trabalho. Queria pedir uma explicação. O que houve? Nós plantamos a semente do trigo e tem joio no meio. E aquele homem disse: olha, quando vocês foram dormir, o inimigo veio de madrugada e lançou, e plantou aí, semeou o joio. E eles falaram: então vamos arrancar o joio, vamos arrancar ele. E Jesus, na parábola, disse, usando a figura do dono do campo: não, se vocês arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto. Não. Deixa eles crescerem junto. No dia da colheita, no dia da ceifa, vocês vão arrancar primeiro o joio, né? Joio, no dia da ceifa, um dia que eles amadurecem para tirar, para colher o trigo, vocês vão arrancar o joio. Né? Você vai juntar ele, fazer aquele fecho e vai lançar no fogo. Você vai colher esse trigo, faz o fecho e lança lá no meu celeiro. E Jesus despediu a multidão. Todo mundo foi embora. Agora, seus discípulos, sem entender a parábola, queria saber e pediu explicação. Mestre, explica pra gente ali. Olha o interesse. Por isso que é importante você tirar a dúvida de alguns escritos. Eles foram conversar com Jesus. Mestre, explica pra gente que parábola é essa? O que significa o trigo e o joio? Aí Jesus explicou que quem planta o trigo é o Filho do Homem, é o semeador. Ele se apresentou como o semeador. E ele diz que nesse campo, que é o mundo, Deus, quando criou todas as coisas, Deus já expressava assim: e viu Deus que era bom. Então Deus criou só coisas boas no mundo. Deus criou o sol, a lua, a estrela, Deus criou as aves, os animais, criou tudo. E Deus criou uma semente chamada trigo, Adão. Adão e Eva era a primeira semente plantada. E Eva dormiu, ou seja, não vigiou. E o diabo foi lá e lançou o quê? O joio. E plantou o joio. O joio chamado da desobediência. Eva buscou e comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Deus a viu falar: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. A semente era boa, mas o inimigo viu que Eva estava desligada, distraída. Você já se viu assim? Você é um servo de Deus, de repente você fica desligado, quando você está no meio de uma roda de escarnecedores, falando piada, palavrão, envolvido. No momento que você está desligado, o inimigo vem e lança o joio. O campo é o mundo. E quando nesse campo o inimigo lançou o joio, sabe o que aconteceu? O casal foi excluído do paraíso. Aí ficou dois tipos de semente: a semente boa e a semente ruim. Adão, ele conheceu Eva. E Eva teve o primeiro filho chamado Caim. E Eva teve o segundo filho chamado Abel. A semente boa e a semente má. Abel era comparado ao trigo, semente boa. Caim é o joio, a semente ruim. Abel, filho de Deus. Caim, semente má, filho do diabo. Olha só. O diabo montou seu reino nesse campo, que é o mundo. E agora, nesse campo,
Tem o trigo, que são os filhos de Deus, e tem o joio, que é os filhos do diabo. Já imaginou? 8 bilhões? 8 bilhões de seres humanos no planeta, nesse campo. E Deus tem escolhidos. Na sua presciência, Deus já tem seus filhos. E o Espírito Santo está buscando cada um deles. Mas nesse campo, nesse mundo, o diabo também tem os seus filhos. Filho da desobediência. Nessa ilustração, é como o joio. Ele está plantado nesse campo. Aqui, a expressão do empregado é os anjos querendo arrancar o joio, porque está danificando a plantação dos trigos. Tem alguma coisa diferente. Você percebe na convivência, existem pessoas que têm um bom caráter e tem o outro que é um mau caráter. Tem pessoas que têm uma boa conduta e tem o outro que não tem uma boa conduta. Tem pessoas que é inclinado para o bem e tem pessoas que é inclinado para o mal. Nós estamos nesse campo inserido. Nesse campo que esse mundo tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo. Os filhos de Deus é aqueles que são honestos, são fiéis, adoram a Deus, buscam a presença de Deus. Os filhos de Deus, os filhos do diabo, são os desonestos. São os desonestos. São aqueles que praticam escândalo. São aqueles que tiram a paz das pessoas. São aqueles que matam, roubam, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E seus filhos herdam as suas características. Quem rouba é filho do diabo. Quem mata é filho do diabo. Quem adultera é filho do diabo. O filho, ele herda as características do pai. Se o pai é verdadeiro, o filho é verdadeiro. Se o pai é mentiroso, o filho é mentiroso. Ele tem a semelhança. Você se assemelha aqui. Você parece com quem? Com o filho de Deus ou com o filho do diabo? Você mente? Você rouba? Você dá volta nas pessoas? Você bota gato no relógio? Você usa gatonete? Você é um mentiroso? Você é um fofoqueiro? Você está inserido nesse campo. Agora você, qual é a característica que você está tendo? Quem é teu pai? Os filhos de Deus, ele tem frutos. É longânimo, benigno, fruto do Espírito Santo. Ele herda as características do pai. Bondade, temperança, mansidão. Os filhos do diabo, não. As características dos filhos do diabo é aquele que gosta... Olha que Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Olha aqui. Gálatas, capítulo de número 5. Vamos lá. Gálatas 5. Olha as características. Olha a característica dos filhos do diabo. Os que gostam de... os que gostam de prostituição, os que gostam de impureza, os que gostam de lascívia, os que gostam de idolatria, os que gostam de feitiçaria, os que provocam inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, inveja, bebedice, homicídio, glutonarias. Essas são as características do filho do diabo. É aqueles que estão na carne. E a Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, os filhos do diabo não servem a Deus. Pelo contrário, os filhos do diabo perseguem os filhos de Deus. Tem lugares que, quando chega o filho de Deus, em outras palavras, quando chega um crente, ele incomoda quem não é crente. Porque quem não é crente está bebendo, está fumando, está cobiçando a mulher dos outros, a mulher do próximo. Está esperando uma oportunidade. Sabe para quê?
para te prejudicar. São os filhos do diabo. O diabo, ele é como uma pedra, um tropeço, na caminhada dos filhos de Deus. Os filhos do diabo vão fazer de tudo para você tropeçar e cair. Quando passa um crente, sabe o que os filhos do diabo fazem? Lá vai o Bíblia, lá vai o fanático, lá vai o Bíblia dar dinheiro para o pastor. São os filhos do diabo. São os escarnecedores, zombadores. E Jesus explicando a parábola, dizendo que vai chegar o dia da ceifa, a grande colheita. E ele vai dar ordem aos ceifeiros, que é os anjos. Tudo que comete escândalo nesse campo, ele vai arrancar pela raiz. Tudo que comete escândalo vai pegar o joio. Está falando do juízo final. Esse joio vai ser colhido, lançado na fornalha ardente. Isso aqui chama-se lago de fogo e enxofre. Grandes e pequenos. Mas o trigo, eles serão colhidos e levados para o celeiro, céu. Tem vida eterna. Jesus falou que o dia da ceifa é o fim do mundo. E os colhedores, trigo e joio, são os anjos de Deus. A Bíblia diz que Jesus vai vir buscar a igreja e nesse campo ele vai dar ordem aos anjos, nos 4 cantos, a colher os joios. Vai pegar os trigos. Vai ser o dia da maior colheita. Os trigos vão ressuscitar. Linguagem de figura. Os que servem a Deus. Quer ver a característica daquele que é filho de Deus? Olha aqui. Característica, o diabo tem seus filhos. E seus filhos herdam o seu DNA, a sua semelhança, as suas características. O código genético dos filhos do diabo é quem gosta de prostituição, quem gosta de inveja, quem gosta de bebedice, quem gosta de glutonaria, quem gosta de se prostituir, quem gosta de feitiçaria, quem gosta de idolatria, quem gosta de mentira, quem gosta de matar, que é homicídio, quem gosta de parar, encher a cara. Isso é característica do seu pai. E aqui, olha a característica do trigo, dos filhos de Deus. Olha aqui, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há julgamento. Então a lei, o juízo final, é para o joio. Todos aqueles que cometem escândalo, tropeço. Pensa você que Deus não está vendo seus atos, o que você faz. Você pode congregar aonde você estiver. Você pode estar dentro do templo. Você pode estar em qualquer lugar. Deus está te vendo. O diabo criou um reino. Às vezes você pensa que está no reino de Deus e não está no reino de Deus. Às vezes você está no reino do diabo. O diabo criou o seu governo. A sua nação. Só que é nação pecaminosa. Um homem que gosta de corrupção, desviar verba pública, fazer o povo sangrar. Já imaginou? Você elege um político, ele vai lá no cofre público, desvia verbas, tira o dinheiro público, enriquecimento ilícito. Você que está explorando os pobres. Já imaginou? Numa comunidade, as pessoas viver sob pressão, oprimida, porque os milicianos cobram taxa, obrigam moradores a comprar gás, água, gatonete, sob pressão, ainda cobra a taxa de moradia. Já imaginou? Você viver num lugar desse, sob pressão? Deus está vendo. O diabo criou o seu reino. E a alma do diabo é roubar, matar, destruir.
E é o que nós vemos hoje nesse campo. Tem o trigo, que são os filhos de Deus, e tem o joio. E o diabo é pai da mentira. E seus filhos têm a sua característica. Gosta de idolatria, gosta de feitiçaria, gosta de mentir, gosta de falar palavrão, gosta de sexo fora do casamento. Quando você vê uma pessoa andando seminua, é lascívia. Isso aí é a característica dos filhos do diabo. É o joio que está inserido nesse campo. E esse campo foi contaminado lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou. A Bíblia diz que, aqui, vamos lá, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aqui, Romanos capítulo 5, no versículo 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o pecado gera morte, e quem gerou o pecado na vida do homem foi o diabo, e lançou a semente maligna. Lançou a semente maligna no campo. E hoje o Senhor quer te dar a libertação. A preocupação dos discípulos foi entender a parábola do trigo e do joio. E ele falou: explica-nos essa parábola. Explica-nos para nós. O que significa essa parábola? Jesus explicou. Olha só. Explica-nos essa palavra. Versículo de número... São Mateus 13, versículo 39. Olha aqui, olha a explicação. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus está falando dele. Jesus é a boa semente. O que semeia a boa semente, a palavra, é o Filho do Homem. Jesus Cristo. O campo é esse planeta. A boa semente são os filhos do reino, que é o trigo. O joio são os filhos do maligno, do diabo. Olha só. O inimigo que semeou é o diabo. Jesus está falando aqui. Quem semeou a mentira, quem conseguiu iludir Eva, foi o inimigo. O diabo, ele estava onde? Numa cobra, numa serpente. O instrumento que o diabo usou para enganar Eva se materializou. E ali a cobra fala. A cobra é um animal irracional. Age por instinto. Mas o diabo não tinha outro ser para entrar. Entrou na cobra, na serpente. E abriu a boca e começou a conversar com Eva. E a ceifa, colheita, dia da colheita, é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Ceifeiros são os anjos. Assim como o joio, olha só, é colhido ou ceifado, queimado no fogo, assim será na consumação desse século, no fim deste século, no fim desse mundo. Mandará o Filho do Homem e seus anjos. Está falando na volta de Jesus. E eles, olha só, colherão do seu reino, desse mundo, tudo que causa escândalo e comete iniquidade. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus está voltando. Jesus vai tirar tudo que causa escândalo no dia do juízo final. A igreja vai subir. Os trigos, que é os filhos do reino, que os filhos de Deus subirão, vão para o céu. Vão ser arrebatados.
ser transformado. Então, o trigo se parece com seu pai, que é Deus. O joio se parece com o diabo, que são os filhos do diabo. Já imaginou? No mundo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus comparando joio e trigo inserido nesse campo que é o mundo. Já imaginou você andar nesse mundo, apertando a mão das pessoas, e ele não é filho de Deus, é apenas criação de Deus, e o diabo gerou nele a semente maligna, da mentira, da fofoca. Já imaginou você, um homem casado, se diz um cristão, está aí com relacionamento extraconjugal? Quanto tempo você está na igreja? Você está inserido. Você é filho de Deus ou é filho do diabo? Você que compra e não paga, é desonesto, aplica golpe, mentiroso, fala mal das pessoas, persegue. Nada está bom para você. Você está demonstrando que você tem a característica do seu pai. Quem é seu pai? Seu pai é Deus. Que Deus te abençoe. Seu pai é o diabo. Se converta. Arrependa dos seus pecados. Que Jesus está voltando. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Um lembrete. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço. Fica com Deus. Amém.